Olá, como prometido, né, estamos aqui outra vez com a professora Rebeca Guimarães, né, para falar sobre atualidades. Né. Professora, prometemos a eles discutir, falar alguma coisa sobre a participação do judiciário, né, no julgamento do mensalão. Né. O que a senhora acha de, vamos dizer, de inusitado nisso? Né? O que a senhora acha de diferente nisso que está acontecendo? Tem muita coisa diferente. Sim. Eu julgo, inclusive, o caso do mensalão, o julgamento, né, desse processo chamado mensalão, como um divisor de águas na história, inclusive, da participação da sociedade civil, da independência, né, de um poder em relação ao outro. Fico até muito surpresa de saber que a maioria dos ministros foram indicados, né, pelo presidente Lula. Sim. E pela presidente Dilma, e hoje todos eles, ou pelo menos a maioria deles, sim, se sentem bastante à vontade para darem o seu entendimento, sim, fazerem o julgamento da forma que acham oportuna, conveniente. E eu acho que, no fundo, só a sociedade é que vai realmente, principalmente a sociedade, é que vai colher esses frutos positivos, essa mudança, né, de mentalidade da população brasileira. Mas eu queria fazer alguma ressalva, né? Eu queria fazer uma ressalva. Às vezes também me sinto um pouco entristecida, sim, ao perceber a participação de alguns ministros que eu particularmente, de um ministro que eu julgo que não deveria participar do julgamento do mensalão, né? Sim. Então, o ministro Antônio Dias Toffoli tem um envolvimento direto com o Partido dos Trabalhadores. Que foi condenado? Sim. Então, na realidade, quem está julgando, né, é um parceiro do réu. Claro. Não é verdade? E do réu que foi condenado. Claro. Então é um absurdo. Eu acho que ele deveria ter a dignidade, né, de se retirar de não participar do julgamento. O próprio julgamento do impeachment, o Collor tem parentesco de 4º grau com o ministro Marco Aurélio de Mello. Sim. E o ministro Marco Aurélio de Mello, na época, não tinha a obrigatoriedade. Sim. É só até o 3º grau. Sim. E mesmo assim ele pediu por uma questão de moralidade, de ética, para se afastar. Né? Então, mas assim, o que a gente percebe é que essa questão de ética e de moralidade, né, ela está vindo à tona aos poucos. Né? Se a gente percebeu, por exemplo, que houve só um ministro, né, que merece essa crítica, né, de falta de ética, né? Primeiro, é louvável, né? É louvável porque foi só um ministro. Uhum. E, ao mesmo tempo, né, para mostrar para a população que um ministro, né, não tem o direito de fazer isso. Eu acho que foi importante ele fazer para a gente poder mostrar que ele não tem o direito de fazer. Poxa, que interpretação mais... Não é verdade? Mais interessante. Então, veja só, agora, mudou muito mesmo. Por quê? Porque a gente percebeu o judiciário bem independente do executivo. Uhum. Né? E o que mais que a senhora quer colocar? E aí eu queria puxar um gancho sobre as eleições. Sim. Né, que mudou a questão da independência dos poderes. Sim. E também mudou a mentalidade da população brasileira, sim, já que percebe-se que o resultado que o Partido dos Trabalhadores teve nessa última eleição, sim, que ficou aquém, né, do que se esperava. Então, a própria Prefeitura de São Paulo, né, claro que foi até inusitada a chegada do Haddad, sim, no segundo turno, né, mas outras prefeituras de peso, o PT está suando. Né? Agora Salvador também, São Paulo. Então, acho que essas últimas eleições também reforçam a pequena e tímida mudança de mentalidade do povo brasileiro, mas que está acontecendo. Com certeza. Está acontecendo e isso vai se fortalecer. Claro. Né? Então, E isso repercute internacionalmente. Sim, né? As pessoas estão nesse mundo globalizado, todo mundo está de olho em nós. Exatamente. Nós vamos sediar grandes eventos, né, nos próximos anos. Então, outro tema também que tem que ficar atento é a Copa, né? Sim. Cidades que estão em dia, quem vai sediar, quem não sedia, a própria questão da FIFA, do histórico das Copas, né? Tudo isso é importante para a pessoa ficar atenta. Isso também é atualidades. Uhum. E queria também só destacar já falando da Copa, tentando emplacar esse assunto aí também, lamentavelmente o VLT, o veículo leve sobre trilhos, sim, aqui de Brasília, do Distrito Federal, que tanto aguardava-se para a Copa, né, ele foi retirado do projeto. Então não teremos o VLT para a Copa. Ele deve ficar pronto só
lá para 2016, né, 2015, 2016. Olha só, interessante isso. Uma outra coisa que eu gostaria de levantar é como é que a senhora vê, por exemplo, Brasília no contexto do Brasil hoje? Se a gente observasse Brasília, há 60 anos não tinha Brasília, não é isso? Uhum. E hoje ela existe. O que a senhora acha de importante, né, o fato de Brasília ter sido criada para o desenvolvimento do Brasil que nós vemos hoje aí? A gente tem que raciocinar que durante muito tempo, durante séculos, a população brasileira se concentrou no litoral. Sempre houve uma dificuldade imensa de povoar o interior do Brasil. É claro que Vargas começa com a marcha para o oeste, dando terra, tentando incentivar. Mas é sobretudo no governo do JK, com a construção de Brasília, que o cenário se altera profundamente. A construção de Brasília é, com certeza, um dos principais marcos, né, da segunda parte do século XX. Então, a construção de Brasília traz o desenvolvimento para o Centro-Oeste e também acaba alterando a própria realidade do Nordeste, no sentido de que tem agora também uma mudança de fluxo migratório no Brasil, que antes o nordestino se dirigia para o Sudeste e hoje ele se sente mais atraído para vir ao Distrito Federal. O Distrito Federal tem o maior crescimento populacional do Brasil. Ninguém cresce mais do que nós. Ninguém recebe mais pessoas do que nós. E Brasília também se torna tão importante que o IBGE acredita que até 2020, Distrito Federal, se torne a terceira cidade mais populosa do Brasil. Primeiro São Paulo, segundo Rio, hoje em terceiro Salvador. Brasília, Distrito Federal em quarto. E o Distrito Federal promete ultrapassar Salvador. E isso faz com que nós também tenhamos uma maior importância no cenário nacional, e é bom que nós também passemos a raciocinar que o Distrito Federal não é uma metrópole regional, é uma metrópole nacional. É uma cidade que exerce importância no Brasil inteiro. É uma cidade que tem a maior renda per capita do Brasil. Né? Então, Brasília, Distrito Federal é uma... E esses escândalos todos que aconteceram aqui no Distrito Federal, que tem acontecido, né? Esses escândalos todos serviram para poder mostrar para o Brasil inteiro, né, os defeitos que as eleições faziam, não é isso? Sim. Então, o que a gente percebe é que Brasília também é um polo de melhoria. Claro. Porque quanto mais escândalo aparece, né, mais a população está sabendo e se alerta para aprender a votar depois, claro. Não é isso? Beleza. Concordo. Pois bem, eu quero agradecer. Eu que agradeço. E dizer o seguinte, quem quiser assistir a aula da professora Rebeca, tem 2 sites. Um site que é a vesteconcursos.com.br, onde ele vai achar as aulas da professora Rebeca e vai se matricular para assistir em sala de aula. E para quem não mora aqui no Distrito Federal, né, que não tem possibilidade de assistir em sala de aula, vai poder assistir no seu computador. Né? Lembrando que o curso começa dia 23 de novembro. E os encontros serão sempre terças e quintas-feiras. Pois é. Então, quem quiser ver as aulas online, entra no www.vestecom.com.br. Ok? Muito obrigado, então. Obrigado, professor. Obrigada, professor. No quadro Direito do Candidato de hoje, nós vamos tratar de um assunto que está prejudicando vários candidatos. Se cai numa prova a seguinte frase: isto é verdade, eu estive presente. A palavra isto, numa banca examinadora, é chamada de conector catafórico, ou elemento de coesão catafórico. Numa outra banca, é chamada de pronome demonstrativo. O que está certo? As duas estão certas. Mas a pergunta é, você estudou como elemento de coesão catafórico ou como pronome demonstrativo? 95% dos brasileiros estudaram como pronome demonstrativo. Então não faz sentido, numa prova, usar uma expressão tão pouco conhecida. Concorda? Porque aí você está prejudicando a maioria dos estudantes do Brasil. Né? Por exemplo, o julgamento que se espera deve convencer o povo. O julgamento que se espera, esse que, o qual se espera, numa determinada banca é chamado de pronome relativo.
noutra determinada banca, elemento de coesão anafórica. As duas opções estariam certas. Só que o candidato da maioria do Brasil estudou apenas pronome relativo e não elemento de coesão anafórica. Isso significa que o edital do concurso, para que todos os brasileiros tenham a mesma oportunidade, ele deve indicar a bibliografia, quer dizer, quais são os livros que serão seguidos, ou então são obrigados, né, os examinadores a usar a nomenclatura mais aceita no Brasil inteiro. Isso é democracia. Se você quer que todos os concursos usem a mesma terminologia para tratar com igualdade os candidatos de todas as regiões do país, entre no site ampac.org.br, assine lá o abaixo-assinado Concurso Público Quero Lei e o divulgue para todos os seus amigos e amigas. Olá! O Diário Oficial da União publicou no dia 5 de agosto a Lei 12.463, que criou novos cargos efetivos para o quadro funcional do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Foram criados 100 cargos para analista, que é nível superior, e 110 para técnico judiciário, que é nível médio. Essas vagas serão ocupadas gradativamente entre 2002 e 2013. Então tem 210 vagas aí para você concorrer, né? A lei também prevê que as áreas que receberem novos servidores deverão reduzir em 1/3 os números de funcionários terceirizados. Isso é uma notícia boa, né, professor? Professor, sem dúvida, até porque estamos diante do aumento de quadro de um órgão importante do Poder Judiciário, que é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Pois é isso. Você sabe quem é essa fera que começou a falar aqui? Esse é o famoso professor Jesus Valentini, né? Que permite a gente dizer assim, Jesus está conosco agora. Né? Agradeço, então, fera, professor. É realmente uma fera. Eu conheço o professor Valentini, né, há muitos anos, né, e ele vem brilhando nessa área de concursos públicos em Brasília de uma maneira muito interessante, né, e muito marcante. O professor Jesus Valentini é advogado e especialista em que áreas? São duas áreas. Eu me especializei em direito administrativo e senti necessidade de uma outra área que pedia o mercado dos concursos, Sim. Que é regimentos. Inclusive, ele trabalha como advogado, ele trabalha na área em que ele ministra a aula. Exatamente. Também. Isso facilita porque eu tenho a teoria Sim. E a prática. Isso é muito importante. Isso faz um diferencial grande, né? Quando a gente percebe os alunos comentando sobre as suas aulas, né? O senhor, além de professor, o senhor é autor de livros da Vesticom também. É verdade. Essa editora, Vesticom, abriu portas para mim e foi aqui que eu lancei meu primeiro livro de Regimento Interno do Senado Federal. Tivemos uma venda excepcional para 2 concursos, os últimos 2 concursos, e também a Lei 8.112, que fico muito feliz porque é uma obra que eu venho renovando sempre. Beleza. Então, além de ele ser excelente professor nesses 2 livros, né, que já estão se configurando como best-sellers, o senhor agora vem com outra novidade, o senhor está lançando um outro livro. Eu não sei como é que consegue tempo, viu? Depois de tanta aula, não sei como é que ele consegue tempo. Mas confesso que exatamente por isso, professor, por estar dando aula e sentir a necessidade dos alunos e trabalhar com a prática, eu pensei, por que não mais um livro? E veio Sim. mais um livro, que é o Regimento Interno do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Olha só, o regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, ele já está, o cavalo foi passando, ele já montou, né? Por quê? É o do concurso que nós acabamos de falar. Exatamente. Então, quem quer se preparar para o CNJ não pode deixar de conhecer esse novo lançamento do professor Jesus Valentini, né? Que é o Conselho Nacional de Justiça. O livro se chama Regimento Interno do CNJ. Do CNJ. E ele tem um subtítulo interessante que eu não entendi por quê.
Consolidação Nacional da Justiça. Por que o senhor deu esse subtítulo? Confesso que a editora, as pessoas que estão trabalhando também perguntaram, porque o normal, o comum, é escrever sobre o regimento interno comentado, o regimento interno em esquemas, mas eu decidi o contrário. Eu decidi premiar este órgão, porque é um prêmio esse subtítulo, Consolidação Nacional da Justiça. Por quê? O início, a origem desse órgão foi a Emenda Constitucional 45 de 2004. Emenda essa que nada mais é do que o poder constituinte derivado reformador. Essa emenda consolidou o poder judiciário ao criar o CNJ. O CNJ é um conselho cujo objetivo é o controle administrativo e financeiro dos outros órgãos do Poder Judiciário. Lembrando aqui que não estamos diante de um controle jurisdicional, e eu explico muito bem isso no meu livro. Então é um prêmio para o CNJ. Pela criação do CNJ, chama o CNJ não apenas de Conselho Nacional de Justiça, mas de Consolidação Nacional da Justiça. Olha que interessante. Então, na realidade, o CNJ ele tem um papel de unificar essas. Por favor, me repita outra vez, para eu entender melhor. Né? Mas eu acho que é isso mesmo, você usou a expressão correta, unificar. Unificar no tocante ao controle administrativo. Né? No tocante ao controle administrativo, que era o sistema de freios e contrapesos, havia uma necessidade. O Poder Executivo tem esse controle, o Poder Legislativo tem esse controle. Havia uma necessidade deste controle dentro do Poder Judiciário. Então a Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe este conselho junto com uma reforma, a reforma do Poder Judiciário. Que maravilha, vocês perceberam? Agora, uma coisa que é interessante é que professor, né, existem trocentos de todas as matérias, né? E nós temos percebido assim, muitas pessoas comentando sobre as suas aulas, etc. Qual é a diferença fundamental da sua didática com a dos outros que o senhor conhece, ou das outras didáticas? Porque o que eu sei é que o senhor escolheu essa profissão porque tinha alguma coisa de diferente. Eu queria que o senhor dissesse qual é a diferença da sua didática. Professor, até agradeço a pergunta, me sinto feliz em dar essa resposta. Eu me considero, antes de tudo, um educador. Gosto muito da palavra professor, mas se tiver que escolher, eu escolho educador. Eu não trago o conteúdo pronto para o aluno, mas eu faço com que ele construa o conteúdo. E isso é muito importante na hora da prova, porque a prova não vai cair exatamente o que nós falamos, mas exatamente o que você constrói em sua mente, exatamente o que você pensa durante as aulas. Então, eu me considero um professor com uma didática que foi sendo construída durante esses últimos 15 anos, em sala de aula, em especial aqui, né, na Vesticom. Então, o que eu quero dizer é que o sucesso que o senhor teve nos outros livros, a gente sabe que esse terceiro também está fadado ao mesmo sucesso, né? E esse lançamento do livro já é previsto, mais ou menos? Já, nós estamos aí pensando... Vamos repetir o nome do livro? Regimento Interno do CNJ, a Consolidação Nacional da Justiça. Jesus Valentini. Isso. Nós estamos pensando no mês de novembro. No mês de novembro, em várias livrarias, nós vamos lançar o livro Regimento Interno do CNJ, Consolidação Nacional da Justiça. Eu espero ver vocês lá nesse dia do lançamento. Pois é, esse lançamento vai ser feito em Brasília, né? Agora, você que está fora de Brasília, que está nos estados, nos outros municípios, né? Como é que você pode adquirir esse livro? Entra no site www.vestcom.com.br e procure lá Regimento Interno do CNJ, né? Ou então vai pelo nome do professor Jesus Valentini, né? Então no site da Vestcom, a partir de novembro, já vai estar também figurando esse novo produto. Não é isso? Existe um instrumento aqui na editora que eu acho muito interessante, que é o pré-venda. Sim, né? Existe então, uma pré-venda. A pessoa pode conseguir o livro até mesmo antes do lançamento, que é a pré-venda. Sim, e aí é só entrar no site, né, e se informar lá. Isso, é verdade. É um site fácil, né, de ser acessado. As informações lá, você coloca o nome Regimento Interno CNJ ou até mesmo meu nome, Jesus Valentini. Tá, e esse livro, ele é um livro teórico? Professor,
teórico e prático. E sabe por quê? Porque não tem como apenas passar a teoria se na hora da prova o examinador também cobra a prática. Então você que vai adquirir esse livro, tenho certeza que vai buscar o conhecimento do regimento interno do CNJ, você não vai ter só teoria, você vai ter também resolução de questões, você vai ter artigos, você vai ter comentários, você vai ter esquemas no livro do regimento interno do CNJ. Então, veja só, esse livro é fundamental, não esqueça, professor Jesus Valentini. Professor, o senhor pode deixar um e-mail para os nossos ouvintes, se quiserem conversar, entrar em contato com o senhor ou falar sobre o livro, alguma coisa assim? Posso sim. O e-mail que eu vou disponibilizar é inclusive aqui, né, da Vesticom, é o jesus.valentini@vesteconcursos.com.br. Então, vocês estão convidados a conhecer mais de perto essa grande fera, né, da qual eu tenho o prazer de ser amigo. Olá! No quadro Acordar Melhor de hoje, vamos ver como é que podem ser simplificadas, né, várias regras de ortografia. Por exemplo, substantivo que deriva adjetivo se escreve com S, o adjetivo francês, francesa com S. As palavras terminadas em esa e isa, sendo feminino, escrevem-se com S. As palavras terminadas em ase, ese, ise, ose, você escreve com S. Né? Os radicais com S geram palavras com S. Radicais com Z geram palavras com Z. Por e querer escrevem sempre com S. Né? Pus, quisesse. Né? Os verbos que já têm Z continuam com Z. Depois de ditongo, escreve-se S. Radicais com ND, RG, RT, você escreve com S, por exemplo, compreender, compreensão, compreensivo, etc. Após ditongo, você usa C e C cedilha, mas não dois S's. Após ditongo, você usa X e não CH. Após me e em, você usa X. Mas essas regras estão cheias de exceções. As palavras derivadas do árabe, do indígena, do africano, você vai escrever com C cedilha ou com C, e não com dois S's. Mas como é que você vai saber que elas são do árabe, do indígena ou do africano? São mais de 20 regras para ensinar o uso de S, dois S's, SC, SC cedilha, C, XC, XCH. Todas essas regras podem ser resumidas em apenas 3. O som S, Sa, Se, Si, Só, Su, sempre S. Não tem outra forma de escrever. Os sons Za, Zé, Zi, Zó, Zu, sempre Z. Não tem outra forma de escrever. Os sons Xa, Xé, Xi, Xó, Xu, sempre X. Não tem outra forma de escrever. Então você elimina o CH, os dois S, o SC, o SC cedilha, o XC, etc. Tá? Resultado. Você com 3 regras, você mata tudo, resolve tudo. Se você quer que a ortografia se simplifique para que todo mundo saiba escrever, entre no site acordarmelhor.com.br, assine lá o manifesto Eu Quero Mudança da Lei, assine o manifesto, né, e divulgue para os seus amigos. www.acordarmelhor.com.br. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Bom, vamos entender a diferença entre classe ou categoria e função. Na sociedade, você tem, por exemplo, a categoria de homem, ou classe, homem. Ah, tem mulher aqui, mas eu estou falando de homem com H maiúsculo, que significa humanidade.
inclui machos e fêmeas, porque por isso que tem um H maiúsculo. Se fosse só um H minúsculo, seria o macho, que é o oposto de mulher. Então, você tem uma classe, homem. Se eu pegar esse aqui, eu já estou vendo aqui a função dele. Olha, a classe está em amarelo, a função está em azul. Ele é o professor, é a função dele. Num outro ambiente, esse mesmo homem pode ser um médico. Ele fora da sala de aula, ele pode ser médico, no consultório dele. Ele pode ser um escritor. Ele pode ser pai, né, na casa dele, etc. Então ele tem funções diferentes na sociedade, tá certo ou não? E tem N funções na sociedade. Então ele pode acumular tudo isso, ele pode ser professor, num lugar ele é professor, no outro é médico, no outro ele é escritor, no outro ele é pai, etc. Né? Eu tenho aqui aluna, mas essa mesma aluna, num outro ambiente, ela pode ser mãe. Aqui ela não está como mãe, ela está como aluna. Aqui, num outro ambiente, ela pode estar sendo uma tenista, está exercendo a função de tenista. Ela pode ser uma juíza também, pode acumular todas essas funções, não é verdade? E outras mais. Então a função é diferente da classe gramatical. Dentro das frases, você vai encontrar a mesma coisa. Eu digo, José chegou. Né? O que aconteceu? Eu tenho aqui, chamei o José, pensava em José, vi os óculos de José. O que aconteceu? Eu tenho José mesmo, o mesmo José, mas em funções diferentes, exercendo funções diferentes. Aqui, veja só, é o substantivo José, que é a categoria, a classe gramatical, por isso está em amarelo, exercendo a função de sujeito da frase. Aqui você tem o substantivo José exercendo a função de objeto direto, porque está num outro ambiente. Aqui você tem o José funcionando como objeto indireto, porque mudou a frase. Está numa outra frase, num outro ambiente. E vi os óculos de José. José continua substantivo, porque essa é a categoria ou a classe gramatical dele, mas aqui ele vai funcionar como adjunta de nominal. Tá certo? Como cada indivíduo desse pode exercer em cada ambiente uma função diferente, aqui a mesma palavra, em cada ambiente ela está exercendo uma função diferente.